Jefferson Santos, do portal Meso Regional, já está aqui para a gente apresentar a Semana em Foco, as notícias que movimentaram a semana no portal Meso Regional. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá, o pessoal que está nos acompanhando aí através do YouTube. Daqui a pouco a gente está entrando em todas as redes de forma simultânea, com a transmissão da live, também no nosso Instagram, nosso Facebook Meso Regional. O Ayrton já está configurando lá. Ah, que beleza. Um abraço, Wellington, também pela participação aqui com a gente. Bom, vamos começar destacando as notícias dessa semana. A gente começa com os lamentáveis fatos de violência. No mês que é dedicado à mulher, por uma coincidência ou não, a gente acaba divulgando muitos feminicídios, né? Por incrível que pareça, março é o mês, é o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, e geralmente o mês começa, isso tem sido seguido, o ano passado foi semelhante, com as divulgações de feminicídios. A gente já teve um aqui em Blumenau e na segunda-feira veio a notícia da morte de uma mulher em uma kitnet na Itopava Central, que a polícia também investiga a possibilidade de feminicídio. A gente consegue avançar, as mulheres conseguem avançar em vários fatores, mas não na segurança, né, Jefferson? Exatamente. Jorge, é triste demais, né? E a gente, como imprensa, adota um protocolo com relação aos casos dos suicídios, né? Tem gente que diz, é proibido divulgar. Não é que é proibido. Por ética, nós, profissionais da imprensa, não divulgamos porque há estudos que, quando se noticia um suicídio, acabam acarretando em outros. E parece que é um estímulo, infelizmente. Isso, parece que é um estímulo, é um imã, algo assim, né? Nem a ciência consegue explicar situações de suicídio, mas parece também que quando a gente ouve noticia uma situação de feminicídio, de crime contra a vida de mulheres, outros acabam acontecendo. Os covardes ganham coragem para cometer suas insanidades, né? E isso não se limita à relação marido e esposa, né? Não se limita ao casal propriamente dito, pai contra filha, filho contra a mãe. São pessoas covardes que se aproveitam de alguém com a força menor para cometer suas atrocidades, gente que tem seu próprio sangue, a sua própria carne dentro de si, que por algum momento, ou que ainda o ama, né? Eu acho que essa é a principal decepção de uma vítima. Nós, enquanto profissionais de imprensa, também temos que acatar as recomendações dos profissionais de segurança, Jorge, e estimular as mulheres a não insistirem numa relação que não seja sadia. E também procurarem se precaver com relações as novas relações, né? Com relação às novas relações. Eu vejo, Jorge, que muita mulher acaba não tendo a ciência de investigar quem é o homem que ela vai colocar para dentro de casa. O comportamento, né? E aí, às vezes, né? Hoje é muito comum não durar muito tempo uma relação e já ter filhos envolvidos e coloca o indivíduo como... A gente não está falando de um feminicídio específico, mas o que aconteceu em Dayal, né? Que ali, para mim, a mãe é mais criminosa que o padrasto ali. Mas, por estímulo daquele cretino, tirou-se a vida daquela pequena menininha de 3 anos que sofria todo santo dia, o seu irmão sofria todo santo dia, vítimas de violência, isso segundo a Polícia Civil. E essas mulheres sofrem todos os santos dias. Então, pode ser que numa igreja você consiga ajuda, e eu não estou falando da ajuda religiosa, e as igrejas também precisam rever seus conceitos, mas hoje as redes de farmácias conseguem te ajudar. Nós da imprensa conseguimos te ajudar. Meios de comunicação, que você vai ligar para a polícia militar através do 190, vai pedir uma pizza, vai pedir um sushi, vai pedir
um lanche para sua casa, para você receber em casa, e o atendente lá da Polícia Militar vai entender qual é a sua solicitação de ajuda. Tá? Então você vai passar o endereço, vai passar a situação, e não tenha medo de denunciar, porque o medo de denunciar pode custar sim a sua vida. Hoje as medidas protetivas ocorrem muito rápido, está aí a OAB por elas, né? O núcleo de advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as cidades, para atender essas mulheres de forma até gratuita, né, em situação de vulnerabilidade, de violência. Que as mulheres também devem questionar essa morosidade judicial, né? Ver que a pequena Tauana foi morta em 2013. Isso é indiscutível. O julgamento dos acusados pelo crime foi ontem. Quase 11 anos depois. 11 anos depois, quase 12, né? Mais de 10 anos. Então você vê, a morosidade judicial é uma coisa também. Né? Eu sempre digo, Jorge, que a justiça ao tardar, ela já falha. Uma menina de 17 anos que, segundo a acusação, foi morta porque o namorado desconfiava de infidelidade. 17 anos. É terrível. Por falar em morosidade judicial, essa semana saiu uma nova data para júri popular de João Pisolati. Será que sai esse júri popular? Eu lembro de uma... vai sair, né? Tem que sair. Já está marcado, agora é difícil reverter, embora a gente conheça a legislação brasileira. Mas já aconteceram outras tentativas frustradas, né? Já, né? Se trata de alguém que gasta, né, é abastado, tem dinheiro para contratar bons advogados, que conhecem as brechas da lei, mas eu acho que agora vai, né? Agora, quem lembra o que aconteceu? Por que será que João Pisolati está indo a júri popular? Talvez tem gente que acha que foi por conta de casos de corrupção, enquanto ele era político. Não, gente. É porque ele encheu, né, bebeu, encheu a cara, dirigiu embriagado, colidiu frontalmente com outro veículo na Werner Duve, ali no início da Werner Duve. O outro veículo pegou fogo, o motorista ficou preso às ferragens, o jovem queimou e por muita sorte não morreu, mas sofre com sequelas até hoje. Ficou meses internado no Hospital São José, em Joinville, depois de ser transferido do Santa Isabel para lá, e não tem mais uma vida como deveria ter. Uma família humilde dessa vítima, enquanto João Pisolati, né? É João Paulo? Não é João Paulo, né, Jorge? É João Pisolati. Alberto Pisolati, isso? Ele sequer fez o teste de bafômetro ali. Imagens comprovaram disso. Eu só não fui naquele acidente, cobri em loco. Eu já tinha informação de que seria ele, mas cheguei a duvidar dessa informação. Mas lembro de uma situação que eu recebi de uma fonte extremamente confiável. As palavras que os policiais militares rodoviários comentaram entre si foram, abre aspas, mais mole do que prego em gelatina, fecha aspas. Ou seja, os policiais sabiam, tinham a noção de que ele estava embriagado. Mesmo assim, não realizaram o teste de bafômetro. Isso é, de fato, a maior injustiça para a sociedade. João Pisolati ainda foi impedido, foi detido, mas foi impedido de dirigir. E foi encontrado novamente dirigindo, sem a habilitação e se envolvendo, inclusive, em um outro acidente ali na região de Rio dos Cedros, num final de semana. Então, a justiça tinha que ser muito mais séria. Estou comentando aqui o caso do João Pisolati, né? Mas é porque é um indivíduo mais famoso, mas isso tem que acontecer com qualquer cidadão, para que as vítimas, as famílias das vítimas, tenham um alento da justiça. E vou repetir,
A justiça, ao tardar, ela já falha. Nós temos outro caso aqui, como o do Evandro William Prestini, o caso Jaguar, que já está aí mais de 5 anos aguardando julgamento, e não foi muito diferente com João Paulo Pesolati. João Alberto, né? Perdão, não João Paulo. E o seguinte, né? Para que vocês entendam, quando o réu fica preso, quando o acusado fica preso, aí sim, aí ele tem o benefício do júri ocorrer o mais breve possível. Agora, tanto no caso do João Pesolati, quanto no caso do o Evânio William Prestini, eles respondem em liberdade, aí a justiça vai se arrastando, os recursos vão se prolongando, e recursos. Recursos que uma pessoa de menor poder social não vai conseguir. Não vai conseguir recorrer lá ao Supremo Tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça. Até consegue, mas para isso tem que gastar dinheiro, tem que pagar bons advogados, e aí isso pouco a gente sabe que são poucos que têm essa chance. Vamos em frente? Olha, outro assunto dessa semana é o movimento do transporte coletivo, né? O Sinditranscol promoveu uma paralisação em virtude, segundo o sindicato, de falta de segurança nos terminais de ônibus da cidade. Usuário do transporte coletivo, inclusive o que vos fala aqui, foi pego de surpresa, né? Ficamos sem ônibus nos pontos, e a Prefeitura de Blumenau e a empresa responsável pelo serviço, então, recorreram ao TRT, que determinou normas que a gente já conhece, né? São as mesmas do passado. Aviso com 72 horas de antecedência, 30% de veículos rodando nos horários de baixo movimento, 70% nos horários de alto movimento, e possibilidade de multa de R$50 mil por dia, se isso não for cumprido. O que dizer disso tudo? A minha vontade é de ser muito mais duro do que você aqui, Jorge Tales. Toda essa novela a gente já conhece, a gente né? A gente já é calejado. R$50 mil de multa para um sindicato. É dinheiro do seu trabalhador, motorista e cobrador. Seu. Por isso que o sindicato não está nem aí. Aliás, quem comanda esse tipo de greve insana, criminosa, que na minha opinião deveria dar cadeia, não mora nem na cidade. Está lá em Florianópolis. E aí, falta coragem daqueles trabalhadores honestos, que parece que o Brasil, os honestos não têm coragem, eu não sei, posso estar enganado, mas não, eu vou trabalhar e ponto final, ninguém vai me impedir, se vocês me impedirem eu vou chamar a justiça, porque eu vou embarcar no meu ônibus e vou dirigir. É uma vergonha, é um gesto criminoso. O que esse sindicato não faz, isso não é de hoje, é sempre, na minha opinião, foi sim o sindicato que ajudou a falir com o consórcio SIGA, e não pensa no trabalhador que afirma defender, muito pelo contrário, quando estavam, né, sem trabalho durante a pandemia de Covid-19, com as restrições, imploravam para voltar ao trabalho, porque os trabalhadores passavam fome de verdade, não conseguiam pagar suas contas. O sindicato não deu uma cesta básica, salvo engano meu, mas eu não ouvi o sindicato fazendo uma campanha para ajudar os motoristas com dinheiro em caixa. Dinheiro para pagar a multa para o Tribunal do Trabalho tem, mas para ajudar o contribuinte que alimenta o sindicato. Aliás, se vocês não sabem, trabalhadores, aí eu não estou falando só de motoristas e cobradores, vocês podem sim requerer que vocês não contribuem com o sindicato, né? Se vocês acham que não é vantajoso, ter plano de saúde às vezes não é uma vantagem específica pelo sindicato, porque não é um plano de saúde muito bom, e às vezes se você procurar no mercado você vai ter vantagens ainda mais amplas, de forma até mesmo individual. Vocês podem fazer um grupo também, essa possibilidade e negociar. Agora é o seguinte, tornam a população de refém, deveria, na minha opinião, dar cadeia, tem multa nada, tem que pagar quem organiza isso, quem tem que pagar, e daí deveria dar sim prisão, que para mim é uma atitude covarde,
marginal e não é a primeira vez, a gente sabe que não é a última, né? Blumenau tem uma população muito pacata, porque eles não teriam coragem de fazer isso em outros lugares do Brasil, não. Porque daí a história seria outra. Também não sou a favor da violência. Motivação não mas é o justa. que faz isso é um gesto de violência. Isso é um gesto de violência com o cidadão, que é o mais pobre, é o que mais precisa que anda de ônibus. Mas a motivação não é justa? Tem trabalhador apanhando em terminal. Tem, Jorge? Tem, nós vimos em redes sociais uma moça sendo agredida. Tinham as imagens ali. Né? E aí, né? Quando a segurança nos terminais também não é necessária? É necessária. Mas tornar a população de refém para reivindicar isso, o que custava avisar? Não, até aí tudo bem. Né? Até aí tudo bem. Sim. Mas vamos separar. Também é necessário Sim. melhorar a segurança nos terminais. Porque hoje o que a gente vê? A prefeitura chamando isso de um movimento esquerdista, Sim. pode ser e pode não ser, nas Sim. razões, mas não dando uma justificativa para melhorar a segurança nos terminais. Né? Não há. Não é? Existe um convênio com a PM, tu vê PM em terminal? Eu uso transporte coletivo. Sim. Não vejo PM em terminal. Faz uma ronda como faz nos bairros, não é efetivo para isso. Nem né? tem, exato, nem tem efetivo para isso, né? Não tem nem para dar conta das seguranças em outros locais. Tem, e há uma morosidade, vai sair mais uma vez o bolso de todos os contribuintes blumenauenses. Eu já pago o transporte 2 vezes, né? Eu pago com o meu imposto que vai lá de subsídio para a empresa poder se manter e pago a passagem. Agora, a situação, lembrei da cobradora, né? Sendo agredida. Isso, tu lembra, né? Sim. Por 2 mulheres, diga-se de passagem. E aí eu vou te perguntar, se tivesse um segurança privado, evitaria isso? É que daí não seria a cobradora que iria cobrar a invasão do terminal, né? Seria o segurança, né? Seria o agente preparado para isso, né? Exatamente. A questão é, o cobrador, ele não é preparado para isso. O motorista, ele não é preparado para isso. Né? É lógico que isso sim. É isso. A gente tem que evoluir nesse sentido. Claro, exatamente. Né? As ações, aí a gente discute. Exato. Mas nesse sentido é necessária a evolução. O pedido é justo, a forma com que foi feito não. Não, aí tudo bem. Vamos em frente, então? Vamos lá, mas tem essa do TRT, né? A notícia é, além da paralisação, é que agora tem a obrigação de comunicar 72 horas antes. Na Europa, quando eu vou falar por Londres, onde minha filha mora, ela diz que as greves também são comuns. Sim, são comuns, né? Para ônibus, para metrô, só que tem lá um comunicado, a linha tal... nos horários tal, no dia tal, não vai estar funcionando em virtude da greve pelo motivo tal. Sim. Né? É comunicado. Mas também tem esse tipo de movimento. E aí movimento. O sindicato também poderia procurar a imprensa, fazer campanha também. O sindicato tem muito dinheiro em caixa, gente. Fazer campanha, inclusive no bus door ali, nos ônibus, ou outdoor, estamos inseguros. Fazer essa pressão política... Né? Agora, não usar a população de refém como sempre usou. Mas a população sempre é escudo. Se o cidadão parar e pensar e analisar, ele vai ver que ele é usado de escudo para muita coisa, não é só para isso. Vamos lá. Aumento de casos de dengue e medidas adotadas pela prefeitura. Criação do centro de atendimento ali no campus 3 da FURB, fica na rua São Paulo, né? Ali na Itopava Seca. Ampliação do horário dos AGs. Olha, pessoal, os AGs nesse final de semana, Velha, Garcia e Itopava vão abrir das 7 da manhã até 10 horas da noite. Então, é uma ampliação de atendimento aí nos finais de semana. Prorrogação da validade de receitas. Essa é uma medida para evitar que quem precise renovar a receita para pegar medicamentos tenha que ir até o ambulatório. Isso porque gripe e dengue tem aumentado o movimento nos ambulatórios aí nos últimos dias. Olha, sobre a ampliação dos horários, final de semana dos AGs, eu ainda não vejo explicação plausível para que isso não tenha sido sempre, todos os finais de semana do ano. Talvez pode ser adotado, né? Deveria já, né? É isso aí, igual seguranças no terminais, não há explicação plausível para não ter, né? E nem é um custo tão alto assim, né?
creches, por exemplo, colocaram os seguranças no... Creches, escolas, né? Privadas, Terminais né? são 7, né? Exato. Né? Então, vamos lá. Voltando ao assunto aqui da dengue e Covid. Gente, aí cabe também a nossa meia-culpa, né? Porque se você tirar 10 minutos por semana ou 10 minutos depois do dia que chove, para você dar uma voltinha no seu quintal para ver se não tem água acumulada, para você resguardar a sua saúde, para você prevenir que o mosquito não entre dentro da sua casa e que ele não se prolifere, principalmente isso, cabe a nós, cidadãos. Né? Então, se a gente não se cuidar, ser picado ali pelo mosquito da dengue, que tiver contaminado, nós vamos lá para a mesma fila, gente. Seja na rede privada ou seja na rede pública. Porque a gente vai competir com outras pessoas que estão numa situação semelhante ou ainda pior do que a nossa. Né? Então, a gente tem que trabalhar de forma preventiva. Sabe um negócio que está acontecendo muito, e aí, inclusive em apartamentos? Aquele que a gente via muito antigamente na casa dos meus avós, que colocava a rede de mosquiteiro na janela. Ah, sim. Tem na praia também. Exato. Olha, tem uma mosquitada no litoral, que Deus amado. Né? E aí tem muita gente adotando isso agora nas cidades. Inclusive ontem eu recebi a visita de um policial aposentado, que aí ele faz várias coisinhas, serviços assim. Ele disse assim, Jefinho, eu tenho que ir porque eu tenho um monte de mosquiteiro para instalar. Que mosquiteiro para instalar? Ele está fazendo esse serviço, instalando o mosquiteiro nas janelas. Ele foi a pedido de um amigo, porque sabe que ele tinha ferramentas, instalar num apartamento, e aí o pessoal do prédio todo viu e vem cá, bota aqui. Até porque é muito quente e nesses próximos dias fechado, né? vai ser muito calor, né? E é ruim de você. Como é que você vai fazer, né, nessa situação? Então é ruim. Então tá uma dica, é muito barato fazer, né? Você mesmo pode fazer em casa, quem dá para fazer com ferramenta manual. Umas telinhas, né, bem fininha, e consegue fazer isso aí, né, para tentar evitar a entrada de mosquitos. Mas dentro o mais importante, não adianta porque você também vai ter que ir para a rua, né? Evitar a proliferação, fazer essa varredura, a limpeza, né? A limpeza. E, gente, Jorge, não sei como é que vocês, mas eu recebo muitas denúncias como profissional de imprensa de piscinas abandonadas, de obras deixadas de lado com muita água parada. E, gente, as pessoas nos mandam informação dizendo assim, a prefeitura tem que fazer alguma coisa. Não, é a gente. A prefeitura tem que fazer sim. Só que fiscalizar. Só que não tem efetivo para fiscalizar, não tem fumacê que vá dar conta numa cidade, seja de tamanho que for, pequena ou grande, porque quando a cidade é pequena, o efetivo também é menor, as estruturas também são menores. Então, nós também, se você está vendo ali, tem acesso àquele terreno, pega uma enxada, vá lá, passa repelente, se proteja, mas vá lá, faça aquela água escoar lá, você vai perder 5, 10, que seja 30 minutos para evitar que isso aconteça, né? É verdade. Semana em Foco, os destaques desta semana através do portal Meso Regional com a participação de Jefferson Santos. Jefferson, outro assunto, começou na semana passada, na verdade, né? Um assunto que já vem sendo debatido há um pouquinho mais de tempo, mas a cada semana vem ganhando uma novidade, que é a reclamação de parlamentares com a fiscalização eletrônica de trânsito. O vereador Tuca do Novo, né, questionou uma antiga lei municipal. E o vereador Alemão acionou o Ministério Público questionando as placas de sinalização, que para ele estariam irregulares, não obedecendo o Código Nacional de Trânsito. Jorge, eu estou na rua todo dia. Muitas das vezes que eu saio da redação é para cobrir acidente de trânsito. Eu sou totalmente favorável à fiscalização e a mecanismos que impeçam os doidos de andarem na rua de forma acelerada, né?
A gente já teve muitos exemplos que o ser humano sem regra, ele se perde, ele né? se perde. Então, né, se falar que de 28 de outubro de 2023 até o dia de hoje, 12 pessoas perderam a vida na S-68 entre o complexo da Mafisa e o posto da Polícia Rodoviária Militar, ali no pé da serra, 12 pessoas em um período de 3 meses praticamente, né, vamos arredondar para 4 então, é muita gente. Por quê? Péssimas condições, falta de fiscalização, de regras, enfim. E as pessoas perdem a vida no trânsito. Agora, um outro detalhe. Esse ano nós já estamos acima da média de óbitos no perímetro urbano de Blumenau com relação ao ano passado. Ano passado, né? Teve uma imagem que eu acho que o Meso Regional também colocou, na Erwin Munsky, na Vila Itopava, a picape lá perdida? Do tio saindo de casa do muro, olha assustado, aí a gente ouve aquele barulho de freada e aquele carro desgovernado numa rua que não dá para entender um acidente daquele. Exato. Né? E que quase, porque tinha pessoas na calçada de um lado da rua e do outro lado também, onde o carro parou. E dá para ver que nitidamente se trata de alta velocidade ali, o acidente. Sem dúvida nenhuma, né? Não estava devagar. A gente não tem como dizer a velocidade, mas que estava acima do que havia permitia, com certeza. Agora, também tem o seguinte, concordo com os reclamadores de plantão que 50 km por hora num semáforo da rua 7, né? Acho que poderia haver a padronização para 60. E aí 60 tá de bom tamanho, né, gente? E para quem diz que é a indústria da multa, toda indústria tem os operários, né? Posso queimar minha língua, mas durante todo esse período de fiscalização, e repito, ando de carro e moto, todos os dias, eu não fui notificado uma vez ainda. Aliás, recebi uma notificação na semana passada, exatamente na semana retrasada, na quinta-feira, de área azul, porque eu tinha um compromisso, deixei o carro na área azul e passou das 2 horas. Me lasquei. Né? Não tem nem como reverter para apenas notificação isso, enfim. Mas eu assumi o risco, errei e tomei a infração, que é R$195. Caríssimo, né? Por eu ter passado 19 minutos ali na área azul. Mas errei, vou ter que pagar. E aqui eu não sou favorável ao secador lá, ao radar móvel. Eu acho aquilo uma verdadeira pegadinha. E parcialmente a pegadinha no semáforo? No semáforo eu também acho isso meio que uma sacanagem. Agora, né, uma sacanagem porque 50 km por hora não existe uma padronização, enfim. E aí tem aquela situação, tem um monte de coisa para explicar. Tem questões que a Secretaria de Trânsito deveria explicar. Tipo assim, Vila Germânica tem um portal, não tem um portal? Tem um portal. O semáforo ali tem radar de velocidade. Tu não vê a placa? Tu vê a placa quando tu tá em cima. Então, por que não vê nem o semáforo? O portal tampa até o semáforo numa certa distância. Exato. Ali é questionável, e é muito questionável. Pode dizer assim, tem placa de velocidade 50 km, mas não diz que tem um controlador. Sim, exatamente. Né? E se você quer educar, você pode informar. A não ser que você quer só multar. Só multar. Essas questões a gente tem que questionar. E aí, assim, ó, isso é gasto, é investimento, é gasto um dinheiro. Por que não as lombadas eletrônicas, gente? Não, eu sou totalmente favorável à lombada eletrônica. Se coloque mais lombadas eletrônicas. E aí eu vou perguntar o seguinte: quantos acidentes de trânsito com vítimas são registrados na rua 7 de setembro? Fazer um comparativo com ruas menos movimentadas, como a Amazonas e a Rua Bahia. Os índices são extremamente maiores. Né? A Rua Amazonas na região sul e a Rua Bahia ali na região centro-oeste de Blumenau. Muito maiores. E aí a gente não tem essa fiscalização toda. Né? Então, isso dá a tendência
de suspeitar-se que é para fins arrecadatórios. Essa é a questão, e aí dá razão para a oposição, que também, no meu ponto de vista, está apenas jogando para a torcida. Né? Sabem que o resultado não dará em nada, nenhuma dessas intervenções, vou repetir aqui, não dará em nada, eles estão jogando para a torcida. Vamos em frente e falar de eleições, né? Em ano eleitoral, a gente tem que tomar certos cuidados aí, né? Mas o assunto é predominante. Vamos falar de eleições, confirmação da pré-candidatura de Maria Regina pelo PSDB. Amplia o nosso leque de candidatos à Prefeitura de Blumenau no mês de outubro. De candidatos, não, né? Porque a candidatura só é oficializada lá para agosto. A de pré-candidaturas, então, Odair Tramontim no Novo, Egídio Ferrari, PL, Maria Regina no PSDB. Partimos por aí. E a Ana Paula, que segue resistindo, mas que o PT segue pressionando para que ela oficialize a pré-candidatura. Sabe aquela história que já aconteceu, de assim, já que todos me querem, então tá, então eu vou. Mais ou menos isso que vai acontecer com a Ana Paula. Acho que esse vai ser o discurso que ela vai dar. Tem mudanças no PSOL. Mudanças da Geórgia, que até então era como... Não é mais? Não será mais. Mas o PSOL já divulgou no ano passado abriu mão a pré-candidatura. A candidatura, ela abriu mão da candidatura porque a mãe dela tem se tornado um holoforte maior. A mãe dela seria candidata a vereadora. A Rosane Magali. Isso a mesmo. Doutora, advogada, né? A doutora Rosane. E que esteve aí envolvida agora na marcha da maconha, outras questões, aquela Filhos de Blumenau, aqueles outdoor, toda essa estratégia da Rosana, e ela aparece bem nesses movimentos aí, né? E isso... Então poderia tá tendo uma troca no pessoal de filha, sai a filha, assume a mãe a isso, candidatura. Mas a Geórgia, a informação que eu tenho, não conversei pessoalmente com as duas, mas de pessoas ligadas a ela. Informações de bastidores. Mas muito ligadas a ela, tá? Muito ligadas a ela. As duas. A Geórgia se não for para ser prefeito, eu também não vou ser candidata a vereadora, né? E aí a Geórgia vem para ser candidata a prefeita, então, pensando nas eleições de 26. Né? Uma estratégia... A Geórgia ou a Rosana? Perdão, a Rosana. Então a Geórgia não é a candidata... A doutora Rosana, advogada. Isso. Né? A Geórgia, aliás, que ganhou um processo ali. Ela não foi condenada, na verdade, daquela situação, para quem vai lembrar... dos atos obscenos, né? Dos atos obscenos. Daquele grupo de estudantes de direito. De medicina. De medicina. Isso. Tá. Né? Hoje médicos, né? Tá, mas vamos lá para o fato Maria Regina. A confirmação da candidatura dela. A esquerda não consegue se unir, né? A esquerda não consegue se unir. E aí, meu ponto de vista aqui, a candidatura da Maria Regina vai favorecer, se o PSDB resolver montar uma chapa ou ir para uma coligação com o Novo e PSD, por exemplo, vai favorecer e muito Egídio Ferrari, caso ele seja realmente candidato. Porque ele tira a parte pesada, entre aspas, do governo do Mário Hildebrand e deixa no colo da Maria Regina. O candidato do Partido Novo não vai poder dizer que a turma do Egídio é mais o mesmo. Se Maria Regina, se o PSDB tiveram a candidatura solo, vai favorecer o mesmo discurso usado pelo Novo para o Egídio. Que é a mudança. Que é a mudança. Entende? Esse é o meu ponto de vista. Assim. Então, nesse sentido... Tanto é que o Egídio começou agora... o Egídio não, né? O PL está namorando União Brasil, que até então estaria junto com o Novo, como acontece em Joinville, mas que parece que já não vai mais acontecer, que pode ir junto com o PL, e a novidade aí seria o professor Gilson, que está indo para a União Brasil, ser oferecido como candidato a vice nessa chapa aí, PL União. Essa é uma construção que
Marcos da Rosa está fazendo, né? Seria dele e aí, só que Marcos da Rosa é muito ligado ao deputado federal Ismael dos Santos, Assembleia de Deus ali, né? E aí teria que ver, só que, ao que tudo indica, não depende essa conjuntura exclusivamente do presidente do diretório municipal, que é o Marcos da Rosa. Isso deve vir partir até de uma conjuntura nacional ou, no mínimo, estadual, do União estar com quem nas principais prefeituras do estado. E aí, Gilson, como a gente noticiou aqui nesse programa lá em novembro, dezembro do ano passado, Jorge, pode ser sim vice-candidato na chapa com o Egídio. Isso, no meu ponto de vista, terá um peso importante. São duas pessoas com aceitação muito alta na cidade, com chances reais de se elegerem. Né? Cada eleição, ela não começou ainda. Mas torna a situação, já tornou, né? Uma situação muito difícil para o Novo, por exemplo, que perde o União Brasil, perde Gilson, ganharam aí o vereador Carlos Wagner, o alemão, né, que está indo para o PSD, mas uma conjuntura onde União Brasil e PL juntos, né, torna aí uma candidatura muito sólida para a Prefeitura de Blumenau, onde expressivamente a gente sabe que temos aqui eleitores, na sua ampla maioria, eleitores que votam na direita. Vamos lá. O Tuca mandou uma mensagem aqui, tá brabo. Ele disse que ele não tá jogando para a torcida, não. Você falou que quando a gente fala assim, os parlamentares estariam jogando para a torcida em ano eleitoral. Ele disse não, tá cumprindo o papel dele, que é fiscalizar e irá. Diz aqui também que vai mandar uma petição. Deixa eu ver aqui, peraí que fugiu tudo. Petição intermediária da denúncia. Ele mandou aqui já a petição da denúncia que ele fez lá junto ao Ministério Público e que está cumprindo o papel de ativo de vereador, que é fiscalizar. Também está mandando. Obrigado pela audiência, vereador Tuca. Obrigado também pela contribuição, está mandando aqui para mim. É só deixar claro, né, que isso aqui se trata da opinião do Jefferson, né? Esse é o meu ponto de vista. E também, né, que eu não falei especificamente do vereador Tuca, falei dos gestos, né? Tem outro vereador ali. E também não citei a questão do ano eleitoral, né? Mas ano eleitoral, a gente sabe disso. E também dos anos estão todos e o vereador, eu fiz uma pergunta para o vereador alemão que eu vou passar para o Tuca e ele responde quando ele tiver oportunidade. Por que não se falou isso antes? Essa fiscalização não é de hoje que está ali. Não é de hoje que está aí, exato. Houve discussão antes de ser implantada, houve discussão de quando foi implantada até começar a fiscalizar, né? E a discussão só veio agora. Então, assim como eu falei ontem aqui com o vereador alemão, né? Mal do brasileiro, o que fica em interrogação é justamente isso. Por que agora essa discussão? Exato. Né? É só isso. Deixa acontecer, né? O remédio quando se poderia ter a vacina, né? É lógico que agora toma uma repercussão muito maior. Isso aí. Os vereadores de oposição, Carlos Wagner, Tuca, Gilson, questionaram, sim. Outros vereadores questionaram sobre essa e tem fiscalização, mas não com essa amplitude toda, né? E tem essa questão do estudo, né, que está sendo exigido e parece que não encontra, que a secretaria diz que está disponibilizados, né, e alguns parlamentares dizem que não encontraram. Tudo isso tem. Mas vamos em frente aqui. Agora o nosso assunto é eleições. Já falamos sobre a confirmação da pré-candidatura do nome de Maria Regina. PSDB lança esse nome, né, e começa a partir de agora uma negociação diferenciada. A gente já falou da possibilidade do vereador Gilson mudar para a União Brasil. Isso parece estar meio que sacramentado, ele mesmo acho que já teria confirmado essa alteração. E a possibilidade de União Brasil estar junto com o PL. A questão é, Gilson é oposição a Mário e o Debrante, né? Ele já deixou isso muito claro aí, muitas vezes, em muitas entrevistas aqui também. Agora, poderia dar certo no mesmo palanque?
Jorge, o Gilson me E ligou. há como separar Egídio do governo Mário? Tendo Mário no PL? Acho que essa separação não tem como fazer, né? O Gilson me ligou ontem à noite, assim que foi ventilada com mais força essa notícia da possibilidade de ele estar numa majoritária. Justamente lembrando o que eu falei lá no final do ano, que ele, inclusive, tu tá doido? Ele me perguntou, disse, eu acho que não, né? E aí ele disse, você foi o primeiro a comentar, isso tem a tendência de se concretizar. Gilson não tem uma dificuldade apenas, Jorge, de estar no mesmo palanque de Mário Hildebrand, mas ele tem a dificuldade também de mudar a concepção de muitos pares, inclusive, né, de que ele é um lobo solitário, né, nesse sentido. Então, Gilson, a gente vê, e assim como Tuca e Alemão e todos os demais, nós não vemos os vereadores de oposição fazendo oposição por oposição. Isso é um fato. Os vereadores de oposição em Blumenau fazem uma oposição muito responsável. A gente tem que deixar isso aqui bem claro. Porém, né, o Gilson é sempre uma incógnita de que maneira ele vai votar, de que maneira ele vai se comportar nos mais diversos assuntos. E isso, no mundo político, gera desconfiança de todos os lados, né? Então, quando se chama alguém para ser parceiro, o mundo político, as entranhas políticas, acham que aquele parceiro tem que ser sempre parceiro em tudo. E aí não tem como ser humano sempre concordar com o outro, né? Isso é fato. Então o Gilson, de fato, é independente, ele demonstra isso sempre, torna isso público, e isso acaba atrapalhando possíveis conjunturas políticas. E ele é ciente disso, inclusive. Por isso ele deixou claro. Vou continuar, para mim, na conversa que eu tive ontem à noite com ele, breve, de que ele vai continuar focado na campanha à reeleição como vereador. Não pretende, ele já tinha me dito isso, não me falou isso, não perguntei ontem, mas já tinha me dito que se eleito for vereador, ele não pretende ir para uma nova candidatura à vereança em 2028, por exemplo, mas deve construir um caminho em 2020, um novo caminho, tentar um novo caminho em 2026. Né? Mas ele disse, ele vai focar, vai batalhar para conseguir ser vereador novamente, mas está ansioso e com boas expectativas para uma possibilidade da majoritária, sim. E com esse novo rumo do União Brasil, dessa possibilidade, né, o vereador Alemão já disse que cai fora, vai para o PSD, porque deu a palavra para o Novo, né, e quer apoiar aí a candidatura do Odair Tramontim no Partido Novo. Eu já suspeitei disso porque o Alemão estava no almoço da refiliação do Odair Tramontim ao Partido Novo. Né? Sim, ele divulgou, alguns encontros, inclusive. Isso. Então isso já tendenciava e aí se confirmou com a sua declaração. Né? Deixa eu abrir espaço aqui para o vereador Tuca, apesar da gente não ter comentado o nome dele, depois eu comentei, sim, claro, né? E aqui a gente abre espaço para todos, né? Que eu questionei o vereador Alemão ontem, questiono o vereador Tuca hoje também, né? Porque que agora, né, digamos assim, essa correria dos parlamentares ao Ministério Público questionando sobre a fiscalização eletrônica aqui em Blumenau. Deixa eu ver Jorge, aqui. Bom dia, tudo bem? Só para uma participação aí mais específica, nós fizemos e cobramos sim anteriormente, só que nós só podemos cobrar depois que houve a implantação. Não faz sentido cobrar algo que não foi implantado. Nós só percebemos as inconsistências e desrespeito à legislação e ao CONTRAN após a devida instalação. Então, e fizemos os requerimentos, sim, lá atrás. O problema é que não foram respondidos. E após não ser respondidos, coube a levar ao Ministério Público para que se averigue com a observância da lei. Essa é a minha participação para ficar bem transparente e justo conforme o andamento dessa fiscalização que eu estou fazendo.
Obrigado, vereador Tuca. Está dado o espaço, né, e a resposta dele sobre essa situação. Isso, e é importante, acho válido, faz parte do jogo, apesar repito aqui, no meu ponto de vista, nós não vamos ter mudança. Torço para que eu esteja errado, Tuca, de verdade. Pelo menos a melhoria da sinalização a gente precisa avançar. A gente precisa avançar. Né? E uma padronização também. Aliás, até tem alguns pontos bem sinalizados. E outros não tão bem assim, né? Eu citei o exemplo aqui daquele semáforo em frente à Vila Germânica, só o portal já tampa o semáforo, né? Imagina as placas de sinalização que você acaba vendo em cima quando chega ali no semáforo. É um exemplo, né? Fácil de ser resolvido. Por exemplo, o semáforo lá do portal pode ser colocado antes do portal em vez de depois. É questão de 2 segundos, né? De cálculo. É isso aí. Para fechar, Jefferson Santos, declaração do imposto de renda. Hoje o Sescom fez um evento, né, que já é tradição do Sindicato dos Contadores, que é de fazer um evento na abertura, né, levando os profissionais para explicar as alterações na declaração do imposto de renda e também divulgar a possibilidade de quem fizer a declaração do imposto de renda poder contribuir com os serviços sociais que são realizados aqui em Blumenau através de fundos sociais. Exatamente. Parabenizar o Sescom de Blumenau, na pessoa do Ricardo, estava também presente o presidente da FENACON, né, a Federação Nacional dos Contadores, a presidente estadual do CRC, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, e também estava o delegado Marcelo aqui da Receita Federal, Blumenau, no evento, muitos contadores, né? Coisa que é muito importante quando a entidade consegue reunir seus profissionais da maneira que se reuniu hoje de manhã ali na Rivagem, estão lá ainda nesse evento. Dia 25 vem mais uma ação aí para fazer a população ser orientada sobre a declaração de imposto de renda. E vou dar uma dica aqui. Eu fiz ciências contábeis, apesar de trabalhar com jornalismo hoje, Jorge, e sei da importância que um contador tem na vida, não somente das empresas, mas na vida de todos os cidadãos. Então, não arrisque, procure um profissional contábil para tirar suas dúvidas sobre o imposto de renda, porque tem muita gente que se arrisca em fazer sozinho, faz em aca e depois dá um pepino e a dor de cabeça é grande. É verdade, né? O evento de hoje, na sua maior intenção, foi de buscar conscientização para os profissionais estimularem os seus clientes a doarem o imposto de renda para o fundo da infância e adolescência e o fundo do idoso, que pode ficar no município. Mas eu não quero deixar em Blumenau, eu quero mandar para minha cidade natal. Você pode destinar lá para a sua cidade natal. Você pode destinar, inclusive, para uma entidade específica. E aí quem vai te orientar sobre isso é um contador. Tem conteúdo na internet, muito bacana. Dia 25 vai ter o Declare Certo, uma ação em shoppings aqui da cidade. Então vale a pena, sim. Sabe, aquela desconfiança que a gente tem lá com Brasília, que fica com o grande montante dos impostos que a gente contribui. Aliás, nós estamos trabalhando até o momento e até maio só para pagar impostos. Você sabia que tudo que a gente produz até maio é só para pagar imposto que o Brasil arrecada? Pois é, em vez de você mandar esse dinheiro para Brasília e ir lá esperar que os nossos políticos vão lá com os pires na mão para tentar receber alguma coisinha de volta, você pode deixar isso aqui, né? Aqui na nossa cidade, no nosso município, ajudar entidades, ver, é totalmente transparente. E é isso que é importante. O Mesorregional vai entrar com a campanha nossa mesmo, enquanto veículo de comunicação, estimulando as pessoas a fazerem isso. Eu ainda tenho alguns clientes que me procuram há anos para enviar declaração de imposto de renda. Eu até já tentei transferir isso para minha irmã, que é contadora, para minhas primas que têm escritório contador. Mas daí é a confiança, né? É a questão da confiança mesmo. E sempre que tem alguma coisa lá para pagar, eu disse assim, vamos destinar para o fundo da infância e adolescência e do idoso, que você pode destinar para os dois, tá? No máximo 3% para cada um. Mas daí
né? Destina um valor para fundo da infância, 3% para fundo da infância e adolescência e outro para o fundo do idoso, porque entidades como a PAI, asilos, creches, ONGs poderão receber esse dinheiro e você está fazendo a vida de idosos, crianças e adolescentes evoluírem, de ter um pouco mais de expectativa de vida, no caso dos idosos. E aí é um gesto de solidariedade também, porque esse dinheiro não vai se dispersar em muitas outras questões, gente. Então, faça, procure o SESCOM, eles são totalmente abertos à população, Sindiconte, CRC, visite o site deles que tem muita informação com relação a isso. Parabéns ao Ricardo, tá? Evento muito gratificante, conteúdo muito bom lá, quem foi os profissionais da área contábil e a imprensa sobre quem foi lá aprendeu muito. Jefferson Santos, ótimo final de semana, fechamos aqui a Semana em Foco. Ótimo final de semana. Tuca, um abraço, cara, um cara que eu te admiro, tu és um batalhador mesmo, obrigado pela companhia aqui. E todo mundo, né, a gente não tem lado aqui, a gente tem opinião, tem a realidade dos fatos sendo trazidas também. Obrigado, Jorge, obrigado à Rádio Itaberá pelo espaço, Rafael, todo mundo que nos acompanha aqui pelas ondas da 98.7, pelas ondas da internet. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Um ótimo fim de semana, com muito calor. Amanhã tem cheio de evento aí na cidade. O Mês Regional estará cobrindo bastante deles. Inclusive, estamos lá juntos, Jorge, no Show Capital Inicial, nenhum de nós, no Blumenau Rock Festival. Valeu, um abraço.